O presidente Trump está impondo tarifas pesadas aos 3 principais parceiros comerciais do Sudeste: Canadá, México e China. Eles nos devem muito dinheiro e tenho certeza de que vão pagar. Trump está impondo uma tarifa de 25% em quase todos os produtos do Canadá e do México, e uma adicional de 10% nas importações da China. O presidente do México negociou com Trump no último minuto, suspendendo as tarifas sobre o México por 1 mês. Enquanto isso, o Canadá está planejando retaliação. O Canadá responderá à ação comercial dos IEUA com tarifas de 25%. Aqui está como as novas tarifas de Trump são diferentes. E por que muitos economistas e políticos dizem que você, o consumidor, pode ter que pagar o preço. Para medir o impacto, vamos olhar os números. Os Smallba importaram cerca de 893 bens do bilhões México e em do Canadá. 2023. Quase todas essas importações agora terão uma tarifa de 25%. O que significa que, se um importador americano quiser um desses produtos, terá que pagar essa tarifa ao governo do EUA. Os consumidores provavelmente perceberão isso rapidamente no custo dos produtos frescos no supermercado. Quase todo o suprimento de framboesas, morangos e abacates dos Secamara vem do México, assim como a maior parte do suprimento de cerveja, tequila e mezcal do país. Por outro lado, os Estracenera obtêm cerca de 80% de suas batatas fritas congeladas, 70% de sua madeira e 60% de seu xarope de bordo do Canadá. É algo realmente importante porque no momento não temos tarifas sobre produtos vindos do México e do Canadá sob os acordos de livre comércio que temos na América do Norte. Na verdade, 99% das importações de gás natural do Zecoasmithien vem do Canadá. Em 1º de fevereiro, Trump anunciou uma tarifa de 10% sobre os produtos energéticos do Canadá. As tarifas de Trump correm o risco de empurrar o México e o Canadá para a recessão, já que ambos os países enviam 80% de suas exportações para os EUA. Mas o Canadá está planejando ataques de precisão contra os EUA, exportações, e o impacto disso pode ser contrário ao que Trump afirma. As tarifas vão nos tornar muito ricos e muito fortes. Como o Canadá tem uma economia menor, ele pode ter o mesmo impacto nos Exterminator. Mas o Canadá aposta que, se causar bastante perturbação, Trump, que prometeu baixar preços após alta inflação, recuará. Assim como as tarifas dos IEUA, nossa resposta será abrangente e incluirá itens como cerveja, vinho e bourbon americanos. O presidente do México fez um acordo com Trump para uma pausa de 1 mês nas tarifas dos EUA sobre o México. Em troca, ela concordou em enviar 10.000 soldados mexicanos para a fronteira para combater o tráfico de fentanil. A China também sinalizou que está ansiosa para iniciar negociações comerciais com Trump. Embora não esteja claro o que acontecerá a seguir, especialistas dizem que uma guerra comercial entre os Elisamassanirais e seus maiores parceiros comerciais afetaria a renda do Zinel, prejudicaria o emprego e aumentaria a inflação. Então, se tudo isso é verdade, por que Trump está tão ansioso para usar tarifas? Número 1 são as pessoas que entraram em nosso país de forma tão horrível e em grande quantidade. Número 2 são as drogas, fentanil e tudo mais que entrou no país. E número 3 são os enormes subsídios que estamos dando ao Canadá e ao México na forma de déficits. Acho que a maioria das pessoas vê Trump usando essas tarifas como uma ferramenta de negociação. Ele quer algo do Canadá e do México. A Casa Branca disse que as tarifas permaneceriam em vigor até que México, Canadá e China parem com o contrabando de fentanil e a migração ilegal. Mas há algumas indústrias que podem se beneficiar. Os EUA, a indústria do aço e os produtores domésticos de alumínio têm pedido a Trump para aumentar mais tarifas contra o aço e o alumínio importados. Eles dizem que fábricas mexicanas têm despejado muito aço e alumínio de baixo custo no Zemari contra compromissos que o México fez ao longo dos anos e que essas importações de baixo custo têm prejudicado os produtores do Zemari, que têm custos mais altos e os forçaram a paralisar ou fechar fábricas. Não está claro por quanto tempo Trump planeja manter essas tarifas. Alguns especialistas dizem que essa decisão será a maior medida de seu impacto. Se as empresas acharem que Trump está mantendo essas tarifas a curto prazo para obter algo do Canadá e do México, elas não vão desmantelar suas operações. No centro de tudo isso está o acordo entre IA e México e Canadá. Nosso próprio Wall Street Journal relatou que alguns assessores de Trump dizem que ele está pressionando México e Canadá a renegociar o acordo de livre comércio. E essas tarifas sobre o Canadá, México e China podem ser apenas o começo.
Vamos colocar tarifas sobre chips, petróleo e gás. Vamos colocar tarifas sobre aço, alumínio e, por fim, cobre. Também esperamos ver confusão e atrasos nas fronteiras. Podemos ver mercadorias acumulando em armazéns enquanto parceiros comerciais tentam entender as novas regras. Então, tudo isso provavelmente está por vir nos próximos dias e semanas.